Sejam bem-vindos a mais um programa Madel Lado a Lado. E falando um pouquinho de final de ano, eu tenho certeza que você está pensando aí, Gi, eu queria fazer algo diferente, não sei como posso fazer? Nós viemos aqui para isso hoje. Eu já estou aqui com a minha canetinha na mão, porque eu amo anotar tudo e recebê-las. Nós já viajamos juntas, elas são umas queridas, queridíssimas. Nós vamos ter 2 blocos hoje do programa. Olha que coisa boa! 2 maravilhosas profissionais dando dicas para vocês que estão aí em casa. Mas antes de tudo, eu já quero mandar um beijão especial para todo mundo que está aqui com a gente assistindo o programa. Você que está em casa, você que está pelo Facebook, compartilhe o nosso programa, que eu te agradeço demais, porque esse programa é feito com todo amor, com todo carinho, para você que está em casa. Então, eu quero que vocês recebam com muito amor esse escritório que é muito, mas muito bom. Estão aqui pertinho da gente, aqui em São Bernardo do Campo, MIT Arquitetura. E eu quero que elas falem delas, eu quero que elas se apresentem, porque é um prazer, é tão gostoso a gente receber pessoas que são generosas, porque o que elas trouxeram hoje de dicas, pega sua canetinha. Vamos começar com ela maravilhosa. Flavinha, seja bem-vinda. Tudo bem, Gi? Tudo ótimo. Agradecemos o convite, gente. É muito gostoso poder estar aqui, principalmente depois de grandes escritórios que passaram por aqui. É uma honra o convite. E estamos muito contentes em compartilhar as dicas e falar um pouquinho daquilo que a gente ama, aquilo que a gente vive. Então, muito obrigada, viu, Gi? Muito especial. Eu que agradeço, eu fico muito feliz. Eu falo sempre assim que esse programa ele é feito com amor, porque é o momento que a gente tem de contar o outro lado, né? O outro lado, como que funciona, como que as duas resolveram criar um escritório? Eu sou curiosa, pergunto tudo. Eu estou aqui para representar você que está em casa. Então conta tudo para a gente, como iniciou essa carreira? Ai, a gente adora falar sobre isso, daqui a pouco vocês vão conhecer a Roberta, minha sócia, que eu falo que é minha metade. É muito fácil falar sobre isso, Gi. Que bom. Eu e a Roberta, nós estamos juntas há 9 anos, trabalhando juntas. A gente trabalhou antes numa empreiteira, onde a gente, na dinâmica de trabalho, a gente viu como fluía muito fácil, muito gostoso, mas nós nos conhecemos desde que eu nasci, na verdade, né? Nós temos 2 irmãs, somos todas amigas, mas também vem mais de antes ainda. A minha mãe é muito amiga da mãe da Roberta, então fomos criadas juntas, e antes disso, a minha avó era amiga da avó da Roberta. Então nós temos nossas famílias, totalmente, nossas famílias são bem entrelaçadas, assim, são muitos amigos, são bem amigos, bem próximos até hoje. E aí, naturalmente, eu sempre fui ali fã da Roberta, ela já estava na dinâmica de trabalho, eu ainda não. Eu cursava arquitetura, a Roberta já estava nesse meio de design de interiores, e aí ela teve uma oportunidade no local que ela trabalhava e falou: Flávia, estão precisando de uma arquiteta, quer vir para cá? E aí eu falei: vamos. E lá a gente começou a trabalhar juntas, deu muito certo, como eu falei, né? O relacionamento virou de fato um casamento, onde a gente resolveu abrir nosso escritório, o MIT Arquitetura, que já faz 7 anos. E eu e a Rô é muito legal porque o que uma faz, a outra não faz. Não que a outra não saiba fazer, mas ela toma a frente da parte de interiores e eu tomo a frente da parte de obras. Então isso faz com que cada uma tenha a sua empresa dentro da nossa empresa. E isso se tornou o casamento perfeito, né? Então hoje a gente se complementa muito bem. Hoje nosso escritório já é um time, né? Nós somos em 9 mulheres, mulheres fortes que trabalham muito, super dedicadas, um time assim que a gente fala que são nossas bebês. Né? A gente tem realmente um relacionamento de família com o nosso escritório, com as nossas meninas. E tem que ser, né, Gi? Tem. Onde a gente passa tanto tempo do nosso dia, lidando com tantos clientes, tantos sonhos, enfim. Então a gente sempre fala que é a extensão da nossa casa e a gente sempre faz questão de contratar quem vai estar bem ali naquele espaço, colocando a alma. Então é isso, essa é a nossa história, né? Então, há 7 anos trabalhando juntinhas. Gente, imagina um programa especial de final de ano com uma história
tão linda. Sim. Faz tempo que eu não escuto uma história tão linda de amizade, de avós, de todo mundo começando. Nossa, que lindo! É verdade. Acho que é isso que é o final do ano, né? Aproveitar. Ai, tanta gente fala assim, a gente sente muito, né, por todo mundo que perdeu familiares, né, Flavinha, nessa pandemia. Então, escutar essa história de valor, porque as avós amigas, depois as mães amigas, depois vocês amigos. Ai, que verdade. lindo, me emocionei. Aliás, pensa numa pessoa que se emociona aqui. Não tenho vergonha disso, porque é tão gostoso, né? É verdade. A gente tem muito orgulho do que a gente construiu, da nossa história de fato, e isso também atrai. A gente só tem clientes, as famílias, os lares que a gente entra, os lares que a gente constrói, também são muito baseadas nisso que a gente criou. A gente pega realmente os perfis de clientes que realmente conectam com a gente, e isso faz com que o nosso serviço, que é esse bastidor que você mostra muito, se torne mais prazeroso, né? Porque erros, problemas sempre tem, mas a gente trabalhando com a alma, com amor, o perfil do cliente, que também sente isso, por isso que acaba contratando nosso escritório, acaba dando tudo muito mais certo, né, Gi? É verdade, eu falo isso, né? É muito gostoso quando você faz aquilo que você ama, porque você consegue fazer de forma natural. Né? Você está ali com aquele carinho, com aquele amor, e aquilo é verdadeiro. Então isso pra gente é o mais lindo, é o mais importante de tudo. E lógico, depois de conhecer toda essa história linda, tem um monte de perguntas aqui para as meninas. O tema do nosso programa hoje, gente, é muito, mas muito especial, que é o antes e depois. E reformas, dicas. Agora para o final de ano, sabe aquela dica que você precisa? Ai, de pinto ou não pinto a casa? O que eu faço? Não faço? As meninas trouxeram alguns projetos para mostrar, e um dos programas que eu mais amo, os temas, sempre trago, é o antes e depois. Porque tem coisa melhor do que você ver, nossa, era assim, pode ficar assim, uau! Então, vamos ver essa primeira foto, olha isso, gente, que lindo! Esse é o antes, conta pra gente, Flavinha. Esse é um lavabo. Essa cliente, ela já morava há 10 anos nesse apartamento. E ela também começou, né, a se incomodar, entra num banheiro, já não gosta muito, vê um revestimento, já não gosta muito. Tudo ali começa a dar sinais de que precisa ser renovado. Então, eu vou falar um pouquinho desse lavabo. Como a Gi falou, tem coisas que a gente consegue fazer de forma mais simples e tem coisas que envolvem, sim, um projeto, um preparo maior, que não é, né, tão simples, como, por exemplo, quando envolve hidráulica, elétrica, que aí a gente está mexendo mais na infraestrutura do apartamento. Nesse caso do lavabo, até que está simples. A gente trocou o espelho, a gente colocou um revestimento nas paredes, né, que dá um efeito, um rodapé, como se fosse um rodapé bem alto. A gente colocou uma arandela, que também fez um efeito muito legal. Aí é o antes, dá pra ver que ele tá bem sem vida, né, Gi? Sim. Mas então a gente refez ele 100%. Trocamos a pedra. Olha isso, gente, que incrível. Lindo, né, Gi? A gente trocou a Lindo. pedra, trocamos a torneira, colocamos um detalhe em serralheria. Então, para esse lavabo foi 100% mesmo. A cliente tomou coragem em fazer 100% de uma vez. Mas com algumas outras coisas a menos, caso o cliente fale, eu não quero encarar uma reforma tão expressiva, eu quero realmente uma repaginada, também daria. Daria para ter trocado a torneira, daria para ter trocado o espelho, colocado um belo papel de parede. Então vai muito, né, de dar coragem que vocês estão para este final de ano. E eu vi assim, como que chama? É tipo uma estante que você colocou, eu gostei, que deu para colocar muita coisa. É uma estante, né, em serralheria, isso também é super simples, não envolve uma obra. Perfeito. Então a gente mandou fazer em serralheria, para a cliente colocar o cheirinho, uma decoração, algo decorativo, mas que dá um baita efeito quando entra no lavabo. Gente, eu não sei se todo mundo é assim, mas eu amo conhecer os lavabos. Eu vou na casa das pessoas, já peço para ir no toalete. Acho que a gente aprende, né, isso, né? Vocês têm isso? É que o lavabo, Gi, a gente costuma falar muito para o cliente no escritório. É o ambiente onde a gente pode extrapolar.
né? Sim. São ambientes de uma permanência muito rápida. Perfeito. Seja um hall de entrada, um lavabo, ninguém permanece muito tempo ali dentro. Então a gente pode botar realmente personalidade que não vai ficar cansativo. Então por isso que te atrai, que você conhece o morador de verdade através desse lavabo, né, Gi? Nossa, é restaurante onde eu for. Meu marido fala assim, gente, já vai no banheiro para tudo que Quero ver como é a decoração. Quero ver a decoração. Faz todo sentido. Quero ver a decoração, fica muito linda. Fica. E assim, e pensando um pouquinho no nosso trabalho aqui, né, de dar essa dica, aquela iluminação que vocês fizeram diferente nesse lavabo, conta um pouquinho pra gente dessa iluminação. Ah, legal. O lavabo também é um ambiente onde a gente não precisa deixar ele muito claro, porque a permanência é rápida, a gente pode fazer uma iluminação mais cenográfica. Então a gente não precisa colocar aquela luminária lá no teto, com aquela iluminação forte, até porque a visita vai no lavabo para ver se tá bem, se a maquiagem tá boa, e aquela iluminação geralmente não fica muito agradável. Então a gente gosta de colocar, nesse caso, uma arandela com uma iluminação cenográfica, um pontinho de luz mais fraco no teto, para ficar realmente uma coisa mais charmosa, mais atrativa. E ficou mesmo, né? Porque é só aquela iluminação bem delicada mesmo. Que dica sensacional. Fica muito charmoso, né, Gi? Ficou mesmo. Igual você falou no início que eu gostei, né? Às vezes você troca a torneira. Exatamente, gente. Troca a torneira, troca a toalhinha, coloca um novo... A gente usa muito uma bandeja, né, do lado da bancada. Compra uma bandeja nova, um vasinho com um cheirinho novo. Isso já está metade do caminho, já está andado. Então, esse tipo de detalhe já faz muita diferença. E o lavabo, se você falar, não quero encarar realmente uma reforma, pinta um lavabo inteiro de azul marinho, por exemplo, por que não? Esse é um ambiente que pode. Então, se você não quer encarar em entrar com marmoraria, enfim, fazer essa parte que envolve a infraestrutura, então faz isso, coloca um papel de parede com mais informações mesmo, mais carregado, que o lavabo permite esse tipo de exploração. Eu gostei muito, principalmente lá da estante para colocar as coisas, porque a gente sempre fica em dúvida, né? O que eu coloco, aonde eu coloco, né? Exatamente. E vocês fizeram, ficou assim demais. Legal. E aí tem uma próxima foto para vocês. Hoje eu não vou perder tempo, porque tem muita coisa boa nesse programa, gente. Olhem o nosso antes e depois. Olha esse, eu fiquei encantada. Fala um pouquinho esse né? ainda é no mesmo cliente que, como eu falei, estava já incomodada com bastante coisas na casa. Sim. E essa era a parede, logo que a gente entrava no apartamento, a gente via essa lateral do sofá e via essa parede com esses dois quadros. E assim, não que está feio, não que está ruim, mas a cliente já enjoou, já estava há 10 anos assim, né? Então, o que a gente fez? Qual que foi a nossa sugestão? Primeira coisa, vamos trocar esse sofá, porque já estava realmente judiado por conta do uso de 10 anos. Colocamos um sofá caramelo, que é bem mais expressivo, né? Mostra muito mais personalidade. E por ser logo na entrada, a gente quis tirar esses dois quadros, colocamos duas arandelas, novamente para dar essa questão de ser diferente, né? O quadro já é uma coisa que a gente ama, mas a gente achou que iria ficar mais diferente essas arandelas. E também para dar o efeito de deixar mais aconchegante, a gente tirou a persiana que estava antes e colocamos uma cortina. Isso também é uma repaginada super simples, né, Gi? Trocar uma persiana por uma cortina, isso não envolve obra. Inclusive tem uma perguntinha aqui para vocês. Se o ideal é cortina ou persiana, o que vocês acham? O que depende muito? A palavra depende, Gi. Depende muito, tá, gente? A cortina, nós somos fãs, usamos muito. Pra gente ver a outra foto, só para ficar isso, para comparar. Cliente, né? Isso. Na sala, é um local que a gente gosta de deixar mais aconchegante, então a gente usa cortinas. Mas isso vai depender muito do uso do espaço. Então, por exemplo, uma varanda gourmet. É até padrão da fachada ter a persiana. E também por conta do uso do churrasco, do ambiente de almoço, enfim, não faz sentido a gente ter a cortina logo num local de passagem. Então a gente opta pela persiana. Agora em quartos, a cortina é muito mais aconchegante, ela traz esse efeito, ela preenche a parede melhor, né? Agora um ambiente como um escritório, não faz tanto sentido usar uma cortina, então a gente opta pela persiana. Então não tem certo e errado, tem muito da gente analisar o espaço e ver o que casa melhor e o que a gente quer passar de imagem, né, de sensação com esse ambiente. Eu gostei, principalmente dessa parte que você falou da persiana.
para a pessoa analisar, né? Exato, Que é aconchego, que é praticidade, né? Tem uma série de coisas agora nesse final de ano que dá para você analisar. E também dá para explorar, tem vários tipos de persianas, vários tipos de cortinas, aí depende, claro, nesse caso, por exemplo, a gente colocou uma cortina mais escura, que era o que condizia com o projeto. Então, explorar, dá para fazer várias coisas. Ficou muito bonito. Tem mais uma pergunta, não vou perder tempo, lógico. Rede elétrica, nesse momento agora de reforma, é o momento ou não? Como que funciona? O que que dá para a pessoa mexer de elétrica, de hidráulica, tomar cuidado? Ai, Gi, eu acho que também a gente tem que entender o objetivo desse morador com esse lar, né? Então, vamos supor, se a pessoa falar, eu quero dar uma repaginada na minha casa, mas é uma casa que não foi mexida há muitos anos, que tem uma rede de elétrica que de fato já está precisando de atenção, aquele disjuntor que está caindo quando liga a air fryer, quando liga os equipamentos novos. Então, aí a gente já acha que, já que vai mexer, vamos fazer bem feito. Mexe com a infraestrutura do apartamento e deixa novo, né? É bem como, dependendo do que é essa repaginada que o morador quer, de repente se envolver. Ah, hoje o sofá tá aqui, mas eu quero trocar a posição do sofá de local. Com isso envolve ter que mexer em tomadas, porque mexe nisso, a TV que era numa parede, a TV foi para outra. Então aí tem que mexer com a parte elétrica do apartamento. Perfeito. Bem como com a hidráulica. Se na repaginada resolver, hoje a minha cuba fica aqui, mas eu tô vendo que o melhor layout, eu enjoei, eu queria mexer, quero pôr uma ilha, aí já tem que mexer com a parte hidráulica também, e aí já envolve não mais uma repaginada, aí a gente já entra numa reforma, que acontece muito, a gente fala que existe muito aquele cliente já que vai mexer aqui, vou mexer ali. Já que vou mexer aqui, vou mexer ali. Sim. Aí no final a repaginada de fato vira uma reforma. Vira uma reforma. Tem que tomar muito cuidado, viu, gente? Até uma cliente passou para nós, quero agradecer, Mariana, né? Que toda vez que ela descongela algo no micro-ondas, cai tudo. Então aí já é disjuntor, o que é isso? Aí já é a parte elétrica mesmo. Aí não adianta agora, é que é igual, senão... Sabe igual, gente, a gente tem um aparelho celular. A gente não tem que ficar atualizando para que os aplicativos funcionem. É a mesma coisa. Então a gente vai atualizando dentro da nossa casa os equipamentos, muda, como eu falei, air fryer, aí compra um micro-ondas novo, aí compra um forno novo. Daqui a pouco aquela rede elétrica não está atualizada para esses equipamentos. Então aí sim, Mariana. Isso. Mariana, vale a pena dar uma revisada nessa parte elétrica, porque antigamente também se usava uma fiação rígida. Hoje em dia não se usa mais. Então, às vezes já está na hora de rever isso até pela segurança dos moradores, né, Gi? É importante que esteja atualizada. Perfeito. Aí tem mais uma perguntinha aqui. Hoje o pessoal aproveitou para fazer pergunta. Que antigamente também tem algumas... Para acender a luz distante da cama, isso tudo não tem como resolver, é reforma mesmo, né? A gente até poderia usar algumas formas de automação para trazer para perto da cama, por exemplo, na automação. Mas não faz sentido investir em automação numa casa que já ficou um pouco obsoleta na parte elétrica, né, Gi? Perfeito. Então, já que, a palavra já que vai ter que rever isso, já faz, né, faz parte também quando se contrata um escritório de arquitetura, que seja refeita essa parte de elétrica, atualizando também o que se usa hoje em dia. Então já põe aquele ponto USB do lado do criado mudo para ficar prático, ou até mesmo um carregador de indução, já deixa ali por baixo do móvel para ficar oculto, não ficar a fiação. Então tem várias formas, aí já vale a pena, Gi, repensar nessa elétrica por completo. Agora ela vem com tudo, ela vem contar um pouquinho também dela, porque nós somos curiosos, queremos saber mais e mais e mais, como ela começou essa carreira de design de interiores, e eu quero que você, pegue a caneta, porque tá demais. Seja bem-vinda. Obrigada, Gi. Que linda aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Amamos. Ficamos muito contentes. Conta um pouquinho de você. Da onde surgiu essa... vou ser designer. Vamos lá, olha, acreditem, é verdade. Eu acho que é uma coisa realmente de um talento. Minha mãe fala que, assim, desde pequena, eu sentia muita vontade de mexer, por exemplo, a sala de lugar. Eu me incomodava com o fato da sala ficar sempre do mesmo jeito, né? Então, sempre ali, o sofá na mesma posição, o rack na mesma posição.
E ela ficava super feliz, que ela falava assim, ai, muda tudo de lugar. Troca, pode trocar, o que você não quiser mais, você coloca pra lá que a mamãe vai doar, e o que você quiser comprar novo, você fala que a gente já providencia, mas pode trocar tudo de lugar. E eu realmente fazia isso, mas eu era assim, adolescente, então eu trocava o sofá de posição, ai mãe, acho que enjoei, vamos colocar o sofá aqui a poltrona fica melhor, invertia as decorações de lugar, trazia o que era de um outro espaço para a sala, enfim. Então eu acho que eu sempre gostei disso, né? E eu sou inquieta, então eu acho que o fato de... pessoas criativas são assim, né? Elas não gostam, elas gostam de desafio, elas gostam de se movimentar, elas não gostam de ficar muito tempo com o mesmo... Parada, né? O mesmo quadradinho, sim. Exato. Então começou daí, né? Mas eu realmente me encontrei quando decidi fazer um curso realmente de design de interiores, decidi realmente seguir com a minha formação depois que eu trabalhei numa loja. Que daí eu realmente me encontrei assim e deslanchei, né? Bom. Eu fui estudar, fui entender melhor, eu era muito nova, falei, acho que é isso, esse é o meu talento, é isso que eu quero pra mim, então agora eu vou estudar, fiz a minha graduação, minha pós nisso que realmente eu amo desde sempre. E aí encontrei a minha metade, né? Que é uma arquiteta. Que maravilha. E aí juntas a gente consegue fazer aí grandes projetos complementando os talentos que são diferentes. Que maravilha. Né? E é tão bom ter talento diferente. Eu falo assim que o que eu mais amo é trabalhar com pessoas melhores do que eu. Porque aí parece que o negócio vai funcionando de um jeito, né? Ou que tem talentos que se complementam. Como é gostoso, né? Isso, nossa, não tem preço. Exato. E olha que agora tem pergunta para você. Vamos tem lá. bastante coisa aqui que o público está nos perguntando e nada melhor do que ver os projetos. Olha esse antes para vocês. Olha, dá uma olhadinha, gente, comigo. Cezinha, coloca para a gente ver esse antes. Conta tudo pra gente. O que vocês mexeram que dá para o cliente ter essa ideia em casa? Vamos lá. Bom, com essa história toda da pandemia, realmente, assim, os clientes começaram a ficar realmente muito incomodados, né? Acho que ficou muito tempo e começaram a perceber também que algumas coisas não funcionavam no seu dia a dia. Então, nesse caso desse cliente em específico, esse escritório, o marido da nossa cliente que ficou home office por um bom tempo ali. E ele já estava enjoado, ele precisava de mais espaço para expor algumas coisas. E como essa cliente, né, ela já tinha esse apartamento há quase 10 anos, ela já estava cansada das cores. E como o marido dela, que realmente foi definido, né, que esse escritório seria dele, as cores já não se complementavam, assim, para que ele trabalhasse ali, já não tinha cara de um escritório masculino. Acho que essa é a principal característica. Então, a gente decidiu repaginar para trazer essa identidade. Então, a gente fez um balcão, nós fizemos um balcão que ele está até do outro lado, que é um balcão de apoio, que a gente pôde trazer ali ponto para impressora, ponto de apoio para notebook, toda essa fiação ela ficou escondida, porque até então a bancada que eles tinham, a fiação ela ficava toda exposta. Sim. Então a gente foi criando soluções, sem precisar quebrar tanto assim a parede, para conseguir trazer toda essa elétrica, essa fiação e trazer essa nova característica, que agora é um homem que trabalha ali, né, naquele espaço, para trazer essa identidade masculina, os tons mais escuros. E isso foi muito simples, porque a base dos armários a gente manteve. Perfeito. Então a gente só trocou as portas, né, e a gente usou fita de borda nos topos das madeiras e trocou essa prateleira. Então a gente conseguiu manter ali cores que são mais modernas, mais atuais e ao mesmo tempo trazendo essa identidade mais masculina. Certo. Rui, tem uma perguntinha aqui para você que o público está me fazendo, né? Vamos lá. Como que você escolheu essa cor cinza, né? A gente pensando um pouquinho masculino, igual você falou, é um cinza, parece azul às vezes quando você olha para a foto. Como que você entrou neste detalhe de cor? Então, nesse caso em específico dessa cliente, no momento que a gente faz o briefing, a gente conversa um pouco com o cliente do que ele gosta, né? Perfeito. Então, a gente já sabia que ela queria mudar a identidade total, assim,
por completo da casa. Então era uma casa que era um apartamento que era todo claro e a gente ia transformar ele realmente num apartamento com mais identidade, tons mais sóbrios, mais escuros. Esse tom de cinza é um tom que a gente gosta muito no escritório para projetos corporativos que trabalham homens, né? Então, quando a gente quer trazer ali um pouco de identidade masculina, a gente usa esse tom. Ele é um MDF que ele é mescladinho. Então, assim, bem de perto você vê que ele não é pesado, ele tem isso que você observou é verdade, ele tem um tom, assim, levemente azulado, mas ele combina muito com os tons das paredes, combina com o piso que a gente selecionou. Então, a gente não chocou, não foi uma cor que a gente ousou a ponto de não conseguir combinar com o restante dos tons do apartamento em si, né, por completo. Perfeito. A Joana manda pra gente aqui qual cor utilizar para renovar as paredes nesse final de ano. Então, assim, que ela está na casa dela tem branco, ela está cansada. Então, o que você faria nesse caso? Vamos lá, Joana, né? Então, Joana, olha só, o que a gente procura entender quando a gente atende um cliente que ele quer fazer realmente, a gente chama de repaginada, né? Sim. Principalmente, assim, final de ano, que é um tempo curto, né, Gi, que a gente tem para isso. Eu procuro entender o que o cliente já tem de mobiliário. Então, por exemplo, assim, mas você vai trocar o seu sofá? Não, o meu sofá é um sofá que eu comprei há pouco tempo, então o meu sofá eu vou manter. Qual é o tom desse sofá? O meu sofá, ele é cinza, mas o meu piso é levemente bege. Opa, um sofá cinza com um piso levemente bege, eu não posso colocar, por exemplo, um cinza muito fechado, muito azulado nas paredes, Gi. Entendi. Porque aí, esse cinza em contato com o piso que é bege, vai deixar esse piso amarelado. Perfeito. Então, para isso, Joana, seria interessante a gente usar um cinza, a gente chama no escritório de cinza quente, que é um cinza meio do caminho, né? Então, a gente usa a gente usa algumas cores que elas são em tons de cinza, só que elas não têm pigmento azulado. Então, esse cinza em contato com o piso bege fica harmônico. E esse cinza em contato com esse sofá, que é acinzentado, talvez até um pouco mais pro azulado, ele também combina. Então, é uma cor que a gente trabalha muito no nosso escritório justamente para a gente ter liberdade nas escolhas de todos os itens. São os cinzas, que são cinzas quentes. Então, nas palhetas, independente da marca de cores que vocês escolherem, da marca da tinta, vocês procurem escolher sempre a paleta do tom de cinza quente. Perfeito. Olha que dica boa, gente. Rô, e outra perguntinha que tem aqui. Quando você tem a casa inteira branca, traz cansaço, é isso mesmo? Você cansa, você fala, eu não quero mais esse branco? Gi, olha só, é uma boa pergunta, é uma reflexão até que a gente faz com relação à iluminação também. Percebe que hoje até os hospitais, eles não têm mantido mais essa característica toda de branquinha. 100% toda branca? Entendi, perfeito. Por quê? Porque tudo muito branco, ele para nossa cabeça, ele remete uma mensagem que é atenção. Então, assim, toda a iluminação, quando ela é muito branca, é uma iluminação que a gente utiliza para trabalho. Por quê? Porque eu preciso ficar acordado ali, né? Perfeito. Naquele espaço. Eu preciso ficar em alerta, eu preciso prestar atenção. Então, imagina todas as paredes brancas, mais uma iluminação que provavelmente deve ser, né, branca também, ela vai te dando essa sensação de cansaço. Por quê? Porque ela faz você utilizar o seu cérebro ali de atenção, para você ficar em atenção. Então, passa essa sensação de cansaço, porque você fica muito tempo ali ativando, né, essa questão da atenção. Normalmente, eu acho muito difícil, pouquíssimos ambientes que a gente usou, assim, tinta 100% branca em todos os ambientes. Eu não me lembro disso, assim, de todo o tempo de MIT Arquitetura. Eu acho que a gente nunca pintou um apartamento todo de branco. Não fizemos isso. Pontualmente, um ou outro, sim. Mas se o cliente ele gosta muito de tons claros, então a gente pode utilizar os tons pastéis. São bem clarinhos, até na paleta de cinza, se o cliente não gosta muito de cor cinza muito forte, na própria paleta do cinza, a gente tem os tons que são cinzas bem clarinhos,
que aí a gente já quebra essa questão do branco. Já dá outro programa, hein, Rô? Olha aí, já dá outro programa pra gente falar de cores. E fica aí com uma sensação mais assim aconchegante. Perfeito. Né? Gente, nada melhor agora do que ver mais um projeto das meninas. Olha isso, gente, que maravilha. Cezinha, pode colocar pra gente? Conta pra nós deste. Olha, esse antes e depois realmente ficou incrível. Bom, nesse ambiente que vocês estão vendo, é um espaço de varanda que a cliente praticamente, ela assim, realmente não utilizava ali. Era um cantinho, eventualmente, até quando a gente foi fotografar não, minto, medição. Quando nós fomos medir o apartamento, tinham pezinhos de academia, né, no apartamento. Ela falou, eu estou usando agora, aqui na pandemia, esse espaço para fazer minha ginástica, porque esse espaço fica aqui inutilizado, a gente não usa para nada. Eu falei, não, peraí, com uma vista dessa, tão bacana, como que a gente não vai aproveitar esse espaço numa sensação assim de descanso, né? E é uma varanda. Então, quando a gente decidiu integrar todo esse espaço, a gente trouxe uma outra ideia, né? A gente colocou ali, acho que a hora que ele passar vai dar para ver legal. Nós colocamos ali 2 chaise longue, porque eles gostam de bater papo. É uma característica desse cliente, desse casal, principalmente ela com o filho. Eles gostam de conversar, eles tomam um chá juntos, vinho. Então, aquele cantinho ali, ele ficou realmente como um apoio, né? E um espaço para descansar, um espaço para eles conversarem, baterem papo. E agora eles estão realmente utilizando muito ali, viu? Eu amei. E quando a gente fala um pouquinho de piso, né? E o piso, Gi, quero trocar. Nesse momento, qual a sua dica? Olha, pensando na velocidade, né, Gi? Como a gente está falando de algo que tem que ser muito rápido, breve, final de ano, eu gosto muito do piso vinílico. A gente utiliza muito nos nossos projetos. O piso vinílico ele é um piso muito prático, ele é um piso que ele é fácil, a manutenção, a limpeza, ele é térmico, ele é acústico, ele não faz toque-toque para os clientes que tem, principalmente se você tem criança, né, que faz barulho, né, Gi? Criança faz barulho, crianças têm alergia, crianças têm essa questão com o piso que é gelado, então ele é um piso que ele é muito prático. É muito fácil trabalhar com o piso vinílico quando a gente precisa de velocidade em obra. Porque se você já tem um piso, você pode até instalar ele por cima do próprio piso. Perfeito. Né? Então, a gente tem uma espécie de um primer que a gente passa antes, que é um nivelador, que a gente usa nesse espaço, nivela todo esse piso, independente do que a gente tinha, a gente só precisa avaliar, né? Tem alguns que a gente precisa fazer até uma outra misturinha, outros pisos não. A gente passa esse nivelante por baixo e assenta o piso vinílico por cima. Então, ele é muito rápido. Apartamentos que a gente trabalha com piso vinílico, média de apartamentos de 150 a 200 metros, a gente faz a instalação em 2 dias. Olha aí que maravilha, é verdade, hein? E a Muito Madel rápido. faz isso, gente, de forma totalmente diferenciada. Elas são nossas parceiras, elas sabem disso, né? Por isso que indicam. E aí, lógico que tem mais um projeto para vocês verem. Olha aí, vai contando um pouquinho desse espaço para nós. Olha aí, essa visão desse espaço é parte daquela estante que nós desenhamos exclusivamente para essa cliente, onde tem as chaises, né? E pra gente, depois de muita conversa, né, enfim, com a família, a gente entendeu que eles recebiam e que a gente precisava também de um apoio, tanto para guardar itens, né, que eram da sala, que eles não tinham outro espaço para guardar, quanto para expor coisas que eram particulares, que eram importantes, coisas de viagens, um apoio ali com bebidas. Então, vocês podem ver ali naquele cantinho, né, que a gente tem ali uma bandeja bem bonita, que tem as bebidas, tem as taças. Vocês que desenharam. Que incrível. Isso, a gente cria realmente assim, algo bem personalizado para o cliente. Essa estante ela foi desenhada de modo que parecesse leve, né? Porque se a gente fechasse 100% em marcenaria, todas as portas fechadas dessa estante, ela ia ficar um móvel muito pesado. Então, a gente decidiu fazer ela fechada, aberta, para poder guardar os itens e, ao mesmo tempo, expor as decorações dos clientes. Ficou bem bonita essa estante. Eu amei, assim, demais. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando o programa vai rápido, assim, olha... Que vontade de ficar umas 2 horas com essas meninas.
conta desse vídeo agora, dessa passagem secreta que vocês fizeram. Então, como a nossa ideia, Gi, nesse caso, foi integrar 100% dos ambientes, né? Essa sala onde vocês estão vendo essa divisão, que é essa viga, né? Essa coluna e essa viga ali no teto, ali era a cozinha antiga da cliente, que a gente decidiu demolir, porque não fazia mais sentido não ter essa integração para a família que hoje, o tempo inteiro, está fazendo tudo junto, trabalhando, almoçando, batendo papo, enquanto um almoça, o outro está trabalhando ali perto também. Então nós decidimos, quando a gente unificou todo esse ambiente, nós decidimos fazer um painel com a porta mimetizada. Por quê? Para que realmente, quando essa porta ela tivesse ali onde a porta abre, dá para perceber dali para frente é a área íntima, é o corredor que dá para os quartos. Então, quando essa porta estivesse fechada, que a gente realmente estivesse na área social. Então, a gente não gostaria que essa porta ficasse aberta, que desse para ver ali o corredor, para os quartos. Então, a gente conseguiu isolar essa parte, deixar aquela parte bem íntima realmente para os moradores, né? Sim. E trazendo essa integração total ali para aquele espaço. Então, os clientes podem receber visita, a visita acessa o lavabo, utiliza a sala, a cozinha, a parte da estante, da chess, sem precisar entrar ali para os quartos. E quando essa porta fecha, Gia, é uma solução que a gente usa muito hoje. Quando essa porta fecha, é um painel. E nós temos essa solução também na Madel. E vem cá com a gente um pouquinho. Pode vir aqui, porque vocês... A minha metade. Vai ficar aqui, ó, bem do meu ladinho aqui. Vem, minha gente, metade. Isso. A nossa gratidão, assim, a vocês. Obrigada, por todo esse carinho, por vocês terem vindo. Essa dupla, assim, linda, 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 linda. Como que, olha aí, vocês duas, vocês merecem todo o nosso carinho. Olha lá, nós três agora, olha lá, que bonito que ficou, ai, que lindo. Esse pessoal dessa TV é maravilhoso. Muito bom recebê-las aqui no estúdio. Eu creio que, assim, tudo nessa vida é isso, é amor, é troca, é carinho. Então, em nome da Madel, muito obrigada. Ah, imagina, a gente que agradece. Obrigada. Eu que agradeço vocês. Passou muito rápido. Nossa, voou. Daria voou. pra falar muitas horas ainda. Ai, que bom. Ai, eu falo vai muito ter uma ainda. próxima. Vai ter uma próxima. E você que está em casa pode ter certeza absoluta que vai ter um programa especial toda terça para vocês aqui de final de ano. Eu amo final de ano. Nós temos que abraçar muito, beijar muito a nossa família, os amigos, cuidar um dia após o outro. Não precisa nem esperar o Natal e o Ano Novo. Eu espero vocês aqui na próxima terça-feira. Um beijo e até mais.